Pessoal, mais um episódio aqui do Loungecast, um convidado super especial aqui, que a vida nos uniu de alguma forma aqui. Tínhamos muitos amigos em comum, até a própria irmã, já fui no casamento da irmã dele, e é um cara que eu admiro o trabalho dele aí. Primeira coisa que eu admiro, quando eu admiro uma parte política, é quando a pessoa dá espaço para as pessoas falarem, né? A gente vê muitos políticos aí que é político de trás das câmeras. Ah, lá pode falar isso e eu tô falando aqui, quem me conhece já me segue. O Ricardo deixou claro que a gente pode falar o que quiser aqui. Quem não deve nada, né, gente? Não teme. Então é isso que nós vamos falar. Vou trazer aqui, que foi muito especial ele ter aceitado esse convite em primeiro lugar. No LinkedIn nós tínhamos um contato lá que eu já o seguia. E numa conversa ali inbox no LinkedIn eu fiz o convite e hoje ele está aqui. Com muita satisfação, Ricardo Melão, deputado aí do Novo. E obrigado, viu, Ricardo? Em primeiro lugar, obrigado aí por ter vindo aqui e aceitar esse convite. Gente, vocês sabem que o nosso tempo não é longo, eu vou tentar extrair aqui o máximo que eu posso do Ricardo. Tenho certeza que ele vai estar aberto para os novos convites. Peçam aí, pô, Paulo, fala mais com o Ricardo, traz mais informação aí pra gente, porque não vai ser em uma horinha que a gente vai conseguir falar tudo, né, Ricardo? Mas trazendo o que eu gosto aqui dentro do Loungecast, que é um bate-papo. Ricardo, conta pra gente, o Ricardo pequenininho lá, qual que era a ideia do Ricardo, da onde você veio, o que você queria fazer, já pensava em política, qual que é a ideia? Conta aí pra gente. Paulo, primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no Loungecast, programa super qualificado, e que fala aí para pessoas tão qualificadas quanto você, o programa, enfim, tudo. Então, para mim é um prazer, né? Hoje eu fico muito feliz que a gente tem muito mais ferramentas hoje. A mídia se democratizou bastante com rede social e internet. Então a gente consegue prestar contas e falar mais do nosso trabalho do que você conseguia lá atrás, né? Então, bom, contando aí da infância, né? Bom, sempre fui amigo do Léo, você conhece o Léo? É um amigo em comum. O Léo é meu amigo desde os 3 anos de idade. Eu brinco com o Léo que eu não lembro quando eu conheci. Ele é o único amigo que eu não lembro de quando eu conheci. Eu simplesmente, quando eu me dei conta por gente que eu existia, né, até uma certa idade você não lembra de mais nada, o Léo já existia. Eu sabia que eu tinha um pai, uma mãe, um irmão e um amigo que era o Léo. Então, o Léo é testemunha. Eu sempre gostei de política, desde pequeno. Eu tive um pai que foi político, ele era jornalista, e teve um tempo da vida dele exercendo a carreira política. Ele era um formador de opinião, comentava, tinha um programa na Record que discutia política, chamava Record em Notícias, que era conhecido como Jornal da Tosse. Por que Jornal da Tosse? Tinha um monte de senhorzinho lá, pessoas excelentes lá, Murilo Antônio Alves. Quem lembrar, quem for dessa época vai saber, Elian Saldo. E ele era jovem, devia ter menos que a minha idade, já tinha sido comentarista na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, e aí ele comentava nesse programa, ele já tinha uma visão liberal, que é a visão hoje do partido que eu estou, de acreditar no indivíduo, na liberdade individual, no Estado focado naquilo que é essencial, deixar o resto para a sociedade tocar, que faz com muito mais competência. Infelizmente, o Brasil já tem um Estado enorme. Então eu fui influenciado muito por isso. Eu tenho 2 irmãos, a Aninha, que você conhece, o João, que é o irmão mais velho, tinha o nome do meu pai, mas eu tinha mais afinidade com ele na questão de tentar entender política, eu queria conhecer as coisas, queria saber por que as coisas não funcionavam. Quando você está na escola e teu pai exerce um cargo público, toda vez que vão falar de político, as pessoas olham para você. Quantas vezes tinha uma crítica lá, eu nem sabia, era o governo, não tinha nada a ver com meu pai, nenhuma situação, mas aí todo mundo olhava para mim, tinha... E aí? Você que é o culpado aí dessa história. Aí eu ia lá, levava os assuntos para casa. E uma das discussões que me marcou bastante na época foi em 97, devia estar na 5ª série, e eu lembro que veio um aluno e comentou sobre a privatização da Vale do Rio Doce. Eu nem entendi o que era privatização na época. Eu não conhecia nenhum termo e tal. Aí ele falou, você viu que absurdo, estão privatizando a Vale do Rio Doce, é um patrimônio nosso, são bilhões aí que nós estamos perdendo, tudo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, o assunto ia ser debatido no Congresso Nacional, meu pai era deputado federal. Aí eu falei, bom, vou contar pro meu pai, poxa, que coisa, né?
tão ruim assim, né? Pô, pai, e aí, né? Como é que você vai votar aí na questão da privatização da Vale do Rio Doce? Meu pai, não, sou super a favor. Aí ele me explicou, ele falou, filho, é uma empresa que é do Estado, eu não acho que o Estado tem que fazer esse tipo de serviço, a sociedade faz com mais competência, vai gerar mais empregos, se ela for privatizada, vão administrar melhor do que o governo, vai gerar mais empregos, e hoje ela dá prejuízo ao governo. Então é dinheiro que poderia estar indo para a saúde e educação, está indo para bancar uma estatal, né, com uma série de questões internas. A gente sabe que estatal tem, a gente estava comentando aqui antes, você tem clube dos servidores, tem disso e daquilo, eles vão criando esses penduricalhos. Isso às vezes atrapalha, não, às vezes não, atrapalha sempre na eficiência da empresa. E aí ele falou, te garanto que vai render mais de impostos se ela for privatizada para o governo do que hoje que dá prejuízo. Então vai ser muito melhor. Aí eu guardei, né? Fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, privatização é uma coisa boa, então, é positivo. Só que as pessoas demonizam esse assunto, infelizmente. E aí você vai crescendo, vai vivendo, você vai acompanhando, você vê que o privado, né? E aí quando a gente fala público e privado, os incentivos que existem quando algo é privado funcionam bem melhor para a realidade, para você ter mais ganho e mais eficiência, do que quando é público. Isso é fato. A gente pode gastar um papo inteiro aqui para explicar sobre isso, cada detalhe. Mas, resumindo, é isso. Os incentivos são bem melhores. E todos ganham mais quando a gestão é privada. Você tem ali um dono, né, um conjunto de donos que estão olhando, estão conferindo, sabem que precisam ser eficientes e fornecer o melhor serviço para poder crescer, né, ter condições de competir no livre mercado. Quando algo é público, às vezes o cara tem um monopólio daquele serviço e não tem incentivo nenhum para crescer. Ele fica ali, ele tem estabilidade, ele não está nem aí, ele toca a vida de forma mais confortável, né? Não está nessa gana de vamos melhorar, vamos crescer e tal. Mas enfim, então desde pequeno eu já gostava, acompanhava, já era identificado com as ideias liberais, né, de liberdade, principalmente econômica. E fui formando minha convicção, fui fazer direito depois, se precisa, né? Meu pai sempre dizia para mim, né? Política não é profissão, não deve ser profissão, infelizmente hoje para muitos são, mas é uma função maravilhosa que você pode exercer para a sociedade um determinado período da vida. E eu falei, nossa, se eu nasci aqui, todas as oportunidades que eu tive, graças a Deus, de estudar em boas escolas, ter um bom serviço de saúde, eu falei, olha, se eu nasci nessa família aqui com meu pai, tive toda essa orientação e instrução, eu senti que das pessoas, infelizmente, Paulo, as pessoas que estudam em escolas boas, têm boas formações, né, tiveram essas boas oportunidades na vida, poucas vão para a área pública. Não quer se meter, ou para a política em geral. É muito suja, não quero meter. Todo mundo, isso é muito curioso. Todo mundo fala, gosta, você vê que a pessoa se interessa para discutir, mas não, eu não tenho estômago, não consigo. Então eu chegava a refletir, eu falei, olha, se eu sou uma ponte entre pessoas, né, que a gente sabe que felizmente é uma minoria no Brasil, que tem boas condições, e poderia estar usando esse talento para a pública, porque eu já tenho, né, um pai que teve uma experiência e compartilhou comigo, eu me senti um pouco na missão de, olha, queria deixar minha contribuição. Talvez, para começar a trazer pessoas boas, eu vou ter que ser aquele primeiro cara a pular na piscina. Claro. E falar, galera, tá quentinho, pula que tá quentinho. Como o casamento, perdão. Exatamente. E aí é isso. Então eu fui crescendo. Meu pai depois, uma época ele saiu da política, continuou como jornalista, ele chegou a voltar para o mandato de deputado estadual. E aí ele começou a adoecer, a saúde piorou. Ficou só um mandato de deputado estadual, isso foi de 2007 a 2011. E aí eu até então não tinha sido candidato, mas eu já estava trabalhando na prefeitura durante a faculdade. Falei, eu quero conhecer a área pública. Fui trabalhar em subprefeituras. Aqui a cidade de São Paulo é dividida, a administração municipal, em subprefeituras, né? Então eu fui trabalhar na Casa Verde, que era Casa Verde, Cachoeirinha e Limão, era supervisor de esportes e lazer. Experiência riquíssima, porque quando você fala de esporte, você tem uma oportunidade de entrar bem numa comunidade. Todo mundo gosta do campinho. Então, entrava ali em áreas de comunidades, assim, mais favelas e tal. Sempre alguém me levava, né? E alguém da comunidade falou, não, você precisa lá ver o campo. E era curioso, né? Quando falava que era esportes, porque prefeitura, a turma já olha
muita gente está em situação irregular, então eles acham que veio aqui para me desalojar daqui, né? Mas não, o esporte era legal, bacana, criançada, precisa jogar bola, dá uma olhada ali na quadrinha, no campinho. E era curioso, viu? Porque eu lembro de uma comunidade, acho que era no Jardim Peri, se eu não me engano. Você via casas assim, você tinha um córrego atrás, e você via casas, né, de alvenaria, algumas até de tábua, né, de madeira. Nossa, tudo ocupado, assim, espremidas, de repente chegava até. A casa ia até o limite do campinho de terra de futebol. E o campo era sagrado, ninguém podia fazer nada. Você tinha um espaço enorme ali, que a pessoa às vezes espremia a casa dele porque não podia entrar no campo, porque ali era uma coisa sagrada, ninguém deixava entrar e ninguém ousava se meter nisso. Então foi uma experiência interessante. Ajudei a organizar jogos da cidade, com times de várzea. E ali foi legal, foi o primeiro contato com uma realidade que eu não tive na minha vida. Graças a Deus, né, sou muito grato a isso, né, que eu tive uma boa oportunidade de estudo, de educação. Mas ali você começa a conviver e tenta entender, né, por que, né, pessoas em determinadas situações agem de uma maneira. É muito fácil a gente estar aqui e falar, não, tá errado isso, aquilo. Aí quando você vai na ponta, você fala, poxa, se eu tivesse essa situação, o que eu pensaria, como é que eu agiria? Então é interessante. E depois eu fui para Parelheiros, que é extremo sul. Então eu saí da Zona Norte, aí me transferiram lá para Parelheiros, é a área com menor IDH da cidade de São Paulo. Você tem ruas de terra ainda que nem são asfaltadas. Você tem uma área rural e é muito interessante. Parelheiros você tem aldeia indígena, você tem comunidade alemã, japonesa. Eles têm sítios ali, né? Muitos têm hortas, vendem produtos. É uma área rural dentro de São Paulo. Só que, na minha época, por exemplo, você não tinha coleta de esgoto. Eu acho que 80% da região de Parelheiros, que era o bairro de Parelheiros e Marcilac, é uma área grande de proteção ambiental que foi invadida lá atrás, no final da década de 80. E foi na época da prefeitura da Erundina, como ela vinha. Ela é nordestina, ela veio do Nordeste, né? Então ela tinha uma sensibilidade muito grande com o público que vinha de fora para São Paulo. Só que naquela época, né, aqui, nessas áreas mais centrais, era difícil das pessoas conseguirem um espaço. Então, naquela época foi incentivado que, tá sobrando espaço lá. E, por um lado, foi triste, foi muito desorganizado, as pessoas foram incentivadas a habitarem em locais irregulares, áreas de nascente de rio, então você tem uma questão ambiental importante. E pessoas inocentes, né? Que chega ali, a pessoa faz um loteamento irregular, o cara tinha um sítio, e ali você paga até ITR em muitas áreas ali, não é nem o IPTU. A pessoa loteava irregularmente o sítio, devastava tudo, derrubava a mata, loteava e vendia. A pessoa inocente ia lá fazer um contrato de gaveta, de compra e venda. Sem registro, sem nada. O cara instalava um imobiliário, a pessoa ia lá, coitado, às vezes parcelava, pagava, vinha aqui trabalhar, atrás de uma oportunidade, ficava aquele contrato. Chega um belo dia e falou, isso aqui não vale nada, essa área é irregular. Então imagina o temor das pessoas de vão me tirar daqui. Várias vezes recebi pessoas da prefeitura, né? Eu fui para lá fiquei um período de chefe de gabinete e depois como coordenador de administração e finanças, que era uma área mais técnica. Mas quantas pessoas que a gente recebia, você falava, puxa, que triste. A pessoa, poxa, eu comprei, eu paguei, vocês não vão me tirar. Só que já tem mais de 200 mil pessoas lá. Então, como é? E você tem uma briga ambiental, que eles querem congelar. Né? Eu acho que a solução lá seria a regularização dessas áreas, não tem outro jeito. Você não vai conseguir anistiar e depois tentar. Você não vai conseguir despejar de lá 200 mil pessoas. Você tem um bairro inteiro irregular, que é o Vargem Grande. Não sei se você ouviu falar, fica dentro da cratera. Isso é um dilema interessante, porque você fala assim, a pessoa foi ludibriada, né, por falta de conhecimento, né, ignorância mesmo. Ela compra algo e todo irregular, e daí é o que você falou, já começa a viver uma comunidade ali, e daí você fala assim, o que é o maior prejuízo? Eu arrancar a moradia dessas pessoas, né, e não tenho aonde punir quem fez isso, né? Nossa, é um dilema difícil, né? Totalmente difícil. O que vocês mais levavam, assim, o que era em consideração? Na época você não tinha condições, porque hoje para você fazer uma ação de despejo, tudo, você tem que pagar, né? Você tem que garantir um outro local. Às vezes em primeiro lugar você tem que ter onde pôr, né? Tem que ter onde pôr. É uma operação complicadíssima.
que muitas vezes tem muita resistência. Então chega ali, você tem que vir lá num dia específico, acionar a polícia, todo um aparato policial. Você tem que ter aonde levar, separar os bens, né, de cada família ali, deixar tudo organizadinho, ter onde colocar. É muito difícil. Você fazer isso em áreas, muitas vezes, que tem mil e poucas pessoas, já é uma coisa assim, e a mídia vai lá cobrir. É isso que eu ia falar, Às a vezes mídia moradores, não ajuda, né? Quer ver a desgraça reage com mostrar. violência. Então é uma situação constrangedora. Não é legal para ninguém aquilo, né? Sim. Mas tem gente que abusa também dessas condições. Né? A pessoa sabe que vai desapropriar, ele dá um jeito, o cara nem mora lá. Acontece, infelizmente. São poucos, mas acontece. Ele vai lá e chega no dia, ele é meu, não vai tirar porque ele quer ganhar também. Ó, quanto que eu vou ganhar aqui? O oportunista, né? E aí, qual era a regra, né? Primeiro, congelar. Congelar não deixa construir mais nada. Sim. Parou. E aí depois, as discussões, até o tempo que eu estava lá, evoluíam para vamos pensar em como regularizar. Mas é uma discussão complicada, porque entra o lado ambiental, você tem muitos defensores ali da pauta, e aí fica aquela discussão, né? Porque eu não sei se... Engraçado que o defensor da pauta é o mesmo do direitos humanos, é a mesma turminha. Daí ele fala, você tem que manter, né, a área ambiental. Só que daí você tira a pessoa, você é culpado de todo lado. Né? Você toma uma porrada todo lado. Não tem de onde correr. Então eu lembro que tinha o Vargem Grande, por exemplo, era um bairro, na minha época, hoje deve ter mais, se bobear, não sei, né, como ficou. Mas na minha época, você está falando de 2009, 2010, você tinha 40 mil pessoas lá. Tamanho de São Manuel. Você conhece São Manuel? Sim, é a terra da minha família, inclusive. Minha mãe é de São Manuel ali. Do próximo lado. De Avaré, ali, da tua cidade. É uma região maravilhosa. E minha família é do meu pai e da minha mãe são José. Minha mãe é nascida lá. Tanto a família Melão como a da minha mãe continua lá. A Melão já saiu. A rodovia João Melão não tem nada a ver com isso. É por causa do meu bisavô. Ah, do seu bisavô. Foi governador. Ele foi sogro de um governador, que era o Sodré. Ah, sim. A filha dele foi casada. O Abreu Sodré. Isso, que tem fazenda lá. Isso, que tinha Jamaica e tal. Isso. Na verdade, eram todas do meu bisavô. Ele era de São Manuel e foi mexer com café. Tá. E aí ele desceu para Santos, começou a mexer com comércio de café, deu um boom do café na época. Aí ele enriqueceu, foi comprando terra, e principalmente naquela região, que era a região dele, São Manuel. Sim, sim. Então por isso que ganhou o nome da rodovia, que isso foi na década de 70, 80, que eu acho que ela foi nomeada. Desde que eu me lembro, tem a rodovia. Existe a rodovia João Melão, né? Como é que você vai tirar um bairro inteiro irregular? Porque ele fica dentro de uma cratera. Dizem que caiu uma cratera, não sei quantos anos lá, e fez um buraco. Uma cratera mesmo. Cratera não, meteoro que fez a cratera. Tá. E isso há anos atrás, você tinha até uma corrida que eles promoviam lá, o pessoal do esporte, da prefeitura, que era a volta na cratera. Eles faziam lá. Eu não sabia disso, não. Tinha isso, interessante. Legal. E aí você fala, poxa, como é que você vai fazer? E é um bairro difícil, por ter a cratera, você já tem algumas casas ali desmoronando. Quando a área é irregular, você não consegue instalar, teoricamente, serviços públicos, que teoricamente é o poder público legalizando uma área. Sim. Então é complicada a discussão. Só que aí você vê, poxa, 40 mil pessoas, você tem São Manuel inteira instalado dentro de uma cratera. Um bairro ali, todo feito, com casas, consolidado, sem saneamento. Esgoto ali jogado a céu aberto, as crianças brincando. A Sabesp já estava entrando. Né? Aí não sei como é que ficou a discussão. Mas acho que já tinha alguma decisão que permitia. Só que aí, né, precisa, né? Então, um local como esse já tem que pensar posto de saúde, uma creche. Então, mas aí, como é que faz? Entra ou não entra? É regular, não pode. E aí, mas não vai fazer nada, vai deixar naquela situação? Então você tinha uma discussão da regularização do Vargem Grande, aí eu lembro que sempre vinham grupos, aí sentavam os arquitetos, a subprefeitura, aí faziam aquelas reuniões grandes, cada um fala e tal. Depois eu vou até acompanhar, tô curioso saber que fim teve, mas desde lá, se puder, não saiu nada até hoje. Mas desde lá discutindo a regularização. Aí foi isso, foi essa experiência. Depois saí, fui trabalhar numa consultoria que lidava com projetos de infraestrutura, mas era mais estudos econômicos, modelagem de projetos e tal. Aí eu fiquei esse tempo, aí surgiu o Partido Novo. Eu acompanhava a política, meu pai já tinha saído, eu à época da prefeitura era afiliado ao Democratas, que meu pai tinha sido, né, que era PFL, era o antigo PL, que era Partido Liberal. Sim. Agora o PL de hoje não tem nada a ver com o que era daquela época. O PL agora que o presidente quer se filiar. Não sei nem se vai sair. Então eu estava ali, eu queria ter uma participação, juventude, já me sentia, poxa, eu quero ver, mas
É complicado, viu? O sistema antigo, como ele é dos partidos, também isso rende um papo inteiro nosso para explicar tudo. Mas onde eu quero chegar com isso é que quando eu resolvi entrar e era no Novo, e eu vi o Novo, muita gente que entrou no Novo, a maioria, são pessoas que não participavam da política, entenderam que a situação estava horrorosa e falou, está na hora da gente entrar e participar. Eu é muito curioso, porque eu vinha com a mesma ideia, né, do liberalismo, eu entendi os vícios dos partidos políticos no Brasil e via como o Novo tinha colocado regras diferentes de todos os outros partidos para combater isso. Eles estudaram, né? As pessoas ali, quando fundaram, eles estudaram os modelos de partido e falaram, puxa, isso gera isso, e está assim porque faltam essas regras de governança. Então, quando eu vi o Novo, eu falei, poxa, primeiro, um partido com coragem de se dizer liberal, porque até então a gente ficou anos aí com a ideia demonizada, né? Você falava que era liberal, parece ser um capitalista voraz, que quer que pessoas mais pobres se danem. Não é verdade, né? É muito racional, né? É uma visão racional. E aí eu falei, poxa, só de se assumir liberal, para mim já era fantástico. Eu falei, ó, já não tem mais nenhum. O PL já tinha saído, a gente tinha virado PR. O PFL virou Democratas, era Partido da Frente Liberal, mas já desde que era PFL você já tinha divisões ali. Sim. O ideal era o liberal, mas o PFL do ACM era uma coisa, o do Bonhouse, que era de Santa Catarina, era outra. Então, já não era um partido assim que você possa falar, nossa, que orgulho, quero estar aqui. Eu diria que para mim foi importante enxergar tudo isso, fazer a minha análise, conhecer a realidade, saber como funciona a política nas pontas, nessas áreas mais periféricas, entender o porquê determinadas pessoas são eleitas. Porque hoje é fácil você chegar numa assembleia, numa Câmara dos Vereadores e falar, pelo amor de Deus, olha o nível disso. Né? Sim. Só que não, você tem que entender o processo racional. Como que essa pessoa chegou aqui? Quem que votou nela e por quê? Ali você entende tudo. Então foi muito interessante. Então chegou o Novo, eu fui por convicção. Foi um processo racional. E aí tiveram a primeira candidatura a vereador em 2016. Eu virei candidato. Fiquei em segundo no partido. Né? Tive 12.600 e poucos votos. O partido fez uma vaga. Né? Elegemos só um vereador. E aí eu fiquei de suplente. Foi a menina, né? Foi, a Janaína Lima. Janaína. E aí eu fiquei de suplente, e aí eu tive uma oportunidade de trabalhar na prefeitura de São Paulo novamente, só que aí área completamente distinta. Tinha acabado de ser candidato, tinha perdido, já tinha largado, tinha saído do meu emprego anterior. Eu falei, que é preciso botar a cara. Quando eu vi o Novo, eu falei, nossa, aqui é um partido que me dá orgulho até perder, porque eu vou estar contribuindo, como ele é muito alinhado, né, na questão das ideias, dos princípios, dos valores. Todo mundo está dentro de uma instituição que cobra aquilo. Não é igual a outro partido que hoje você se candidata num partido, seu voto, né, você perde, seu voto acaba ajudando a eleger uma pessoa que às vezes não tem nada a ver com o que você pensa. Exato. O cara foi eleito por outras circunstâncias. Tanto que eles buscam celebridades, né? Buscam para atrair voto para eleger outros. Você precisa. O jogo hoje, né, quanto maior a sua bancada de deputados federais, maior o fundo partidário, maior o fundo eleitoral, maior o tempo de TV e maior o seu poder de barganha para negociar voto com o governo da ocasião. Cargos, votos, etc. Lembrando que o Novo, gente, é contra o fundo partidário também. Isso eu acho sensacional. Porque, exatamente por isso, que já começa a distorção. Porque hoje o que acontece? Aí só finalizando foi isso. Fui para a prefeitura, trabalhei lá, era a Secretaria de Gestão. Um amigo meu conhecido, né, me apresentou para o Paulo Ebel. Depois foi até uma pessoa fantástica, jovem, dinâmico. Estava na equipe do Paulo Guedes até um tempo atrás, fez a reforma administrativa, ele projetou, já distorceram tudo. E na época ele tinha assumido, né, era começo de gestão Dória, aí o Dória vinha com aquela linha de vamos fazer uma gestão liberal e tal. Então, eu acreditei também. Também acreditei, imaginar. Né? Mas aí eu fiquei lá um ano e pouquinho, né? Porque depois eu vim candidato a estadual, já estava sendo. Fazia muita. O Novo começou, a primeira eleição de 2016 só teve eleição no estado de São Paulo, só na cidade. Que era pequeno ainda, tinha acabado de sair no final de 2015. Sim. Pô, vamos lançar vereadores. O partido falou: não, vamos crescer estruturado. Né? Não vai sair por aí espalhando, senão distorce tudo, perde essência.
E aí depois, né, várias cidades, como ia ter eleição para deputado federal e estadual, começavam a chamar, ó, quem foi candidato aí para contar a experiência, né, para os outros que queriam ser candidatos. E aí eu rodei muito interior também, adorava rodar interior, aí foi quase que natural minha candidatura para deputado estadual, foi aí que tive a felicidade de ser um dos 4 que estão hoje lá. Eu conheci a Cristina Monteiro, a Cris, a Adriana Ventura. Adriana Ventura, fantástica. Eu fui na casa, são todos do Novo, viu, pessoal, tô falando aqui. Eu fui na Cristina, eu fui no lançamento, que ela era do JP Morgan, eu atendo muitas pessoas do JP. Foi vice-presidente lá. E ela era de lá e foi um amigo lá do JP que me chamou, eu a conheci, adorei a Cristina também. E a Adriana foi também, ela morava num prédio que eu atendia quase o prédio todo ali. Nossa, você cercou São Paulo inteira aí, né? E o pessoal do prédio, ela fez uma coisa lá também, eu a conheci. Mas eu gosto muito do Novo, de verdade, o Novo é a minha última esperança, eu vou falar assim. Queria que a bancada crescesse cada vez mais, porque eu sou liberal, eu acredito no liberalismo, eu acho que tem que diminuir. Estado não é para ser empresário. O Estado tem que cuidar da segurança pública, educação e poucas coisas mesmo que eu acho que ele tem que intervir, mas Estado não tem que ser empresário. Então, eu morei nos Estados Unidos, né, e vi isso. É louco eu falar isso para vocês, mas eu não... Vocês podem olhar e vocês mesmos procurem alguma pessoa bem-sucedida dos Estados Unidos que estava vinculada a algo do Estado. É muito difícil. Você vai olhar, todo mundo presta serviço para o privado, né? Ninguém é vinculado ao Estado. E no Brasil, ao contrário, se você olhar 1 década, 2 décadas atrás, os grandes multibilionários, milionários, tinham ligação com o Estado, né? É difícil a gente ver alguém da iniciativa privada, você falar, nossa, esse cara veio da iniciativa privada. Pô, difícil mesmo. Né? Eu falo que esse é um herói à parte, porque no Brasil é difícil. Então, o Novo é minha última esperança, de verdade. Uma pergunta à parte aqui agora. Vai sair candidato a presidente do Novo? Vai ter? A gente já lançou um pré-candidato, que é o Felipe Dávila. Não sei se você conhece. Não. O Felipe, ele é cientista político, escreve no Estadão. Ele sempre gostou de participar, mas ele nunca participava diretamente como candidato. Pessoa com uma excelente formação. Fez Harvard, a Kennedy School lá, que é a melhor escola de administração pública dos Estados Unidos, ali do mundo. E ele montou aqui o Centro de Liderança Pública, o CLP, que treinou vários prefeitos, foi importantíssimo na reforma da Previdência, para montar, convencer os deputados a aprovarem, e diversos outros projetos. Então é uma pessoa já capacitada, e um agregador, um conciliador, tem uma visão liberal desde sempre. Meu pai já gostava dele lá atrás, escreveram juntos uma época no Estadão. E uma pessoa de valores, princípios, um cara muito bacana. Claro, precisamos projetá-lo. Sim. Acho que agora o importante, a gente está numa situação do Brasil, vai ser uma eleição complicada, difícil, polêmica, muito polarizada. Muito polarizada, isso é a Muito palavra. polarizada, isso faz mal para o Brasil. Então a gente precisa apresentar alternativas dentro da linha do que a gente acredita. E o Novo agora vai poder ir para a TV, né? Vai, Já tem número de bancada, né? Para isso. O candidato a presidente, isso eu falo que eu vivi as 2 eleições. Eu falo do majoritário em geral. Majoritário, quando eu falo, é eleições prefeito, governador, presidente. Os executivos. Os executivos. Majoritário porque ali você não se elege o voto proporcional, se elege com a maioria. Sim. Por isso que é majoritário. E as candidaturas majoritárias, a população, quando vai votar, aí é uma realidade do Brasil que é triste. Desvaloriza muito o parlamento. Pode reparar. Às vezes todo mundo brinca em votar em alguma piada para o parlamento. Quando chega para executivo, a pessoa já, não, peraí. Ninguém vota no cara para tirar sarro. Tem sempre um motivo sério. Agora, legislativo, a impressão que as pessoas têm é que aquilo ali é uma bagunça, não funciona, prefere colocar alguém que vai causar lá dentro. E se soubessem a diferença, que seria se fosse ao contrário, né? Que ninguém conseguiria governar com um bom parlamento, né? Fica difícil para fazer besteira, vamos dizer assim. Você precisa de um bom... Exatamente. O parlamento ele é o poder que segura um mau governo, uma má gestão. Se o cara quiser... Ele quer fazer um projeto maluco, né?
precisa aprovar um projeto de lei para autorizar aquilo no parlamento. Parlamentos são representantes da sociedade, teoria, né, que estão ali para analisar, ter várias visões e dizer, ó, peraí, é um tempo de debate, de discussão, de estar mais conectado com a sociedade, né? Você chega muito mais fácil no deputado do que no presidente da República. Sim. Então você consegue dialogar, ele participa do debate, você traz mais consciência. Agora, quando as pessoas hoje, infelizmente, desperdiçam o parlamento, e muitas vezes não entendem o papel do parlamento, acha que está ali para é tudo político, ou simplesmente confunde o papel. Você vota, sei lá, na pessoa por N motivos. Eu conheço gente que votou porque pegou um santinho no chão no dia da eleição e fica aquela coisa de, nossa, eu preciso preencher os números da urna. Ele geralmente sabe o candidato a presidente. Ele sabe que ele vai votar. Ele define ali. O candidato a deputado vem depois. Putz, que eu voto, rapaz? Se não é um amigo, tio, primo, conhecido. As pessoas buscam realmente uma indicação, né? Indicação. Pra quem que eu vou votar? E vocês sabem alguém? Me fala aí, né? O candidato a majoritário, aí voltando ao meu raciocínio anterior, para não me perder, ele ajuda a puxar a chapa, porque infelizmente as pessoas prestam mais atenção no majoritário e na última hora que elas falam, putz, quem mais tem? Tem deputado. Ano que vem, por exemplo, você vai ter presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Então ele chega ali, ele já, putz, senador. Senador já é a última hora. Aí ele já, quem que é o candidato do... Sei lá, se o cara... Vou pegar um exemplo de 2018, o cara queria votar no Bolsonaro. Aí ele já começa, putz, quem que é o candidato do Bolsonaro pro Senado? Major Olímpio. Ah, beleza, vou votar nesse cara aí do Bolsonaro. Ninguém foi pesquisar a fundo. Ele já, tal. Ou quando o governador é popular, quem que é o candidato do governador? Exato. Aí, fulano, não, beleza, vou votar no governador, no presidente, vou votar no fulano aí pro Senado. O Senado já é tratado assim. Deputado federal, estadual, então, nossa senhora, ali, ou o cara vota na legenda, por isso que é importante ter um majoritário, porque ele gosta do teu candidato a presidente. No mínimo ele fala, vou votar em, sei lá, deputado do partido dele porque vão ajudar ele a fazer um bom governo. Aí ele aperta lá a legenda. E esse voto conta pra gente. Vou deixar um apelo aqui, as pessoas não têm noção disso, né, que eu vou falar. Eu vejo no Brasil hoje o pessimismo do sentido assim, esse cara não tem chance, eu não vou nem votar nesse cara. Gente, primeiro turno, você tem que votar em quem você quer. Deixa para decidir em quem você não quer que ganhe no segundo turno, quem que foi para lá. Porque a gente fica subestimando, às vezes, candidato, e eu vejo muito isso nessa polarização, né? Mas não tem terceira via. Calma, galera. Vota em quem você quer no primeiro turno e vamos ver quem vai no segundo. Serve para isso. Né? Então, as pessoas... São 2 turnos. Pois é, exatamente, mas eu vejo que as pessoas já tem que ser no primeiro, tipo assim, tem que matar no ninho. Não tem que matar no ninho agora. Agora, e se o seu surpreende a sua terceira via ou quarta via, seja quem for, aparece lá, né? E é uma oportunidade que você pode dar. Exato. Então, assim, eu acho que isso é muito importante para as pessoas terem em mente. Legal essa história, Ricardo. E agora eu quero saber, já dentro de ser como deputado, me fala um projeto, uma grande vitória que você já teve lá dentro e uma grande frustração. Eu acho que quero saber as duas coisas. Fantástico. Fala pra gente primeiro a vitória, vamos começar a parte boa. O que vocês colocaram em pauta lá, que é uma coisa que você fala, pô, isso daqui foi legal, que aprovou, o que você acha que realmente fez diferença aí pra galera? Isso é bem interessante, né? Porque muitas vezes a sua vitória não é fazer algo bom, principalmente quando você está num parlamento, é evitar algo ruim. Exato. Isso às vezes é mais fácil, né? Porque para você aprovar, fazer, você tem uma casa muito dividida. São vários deputados de várias regiões. Cada um tem um público ali. Muitas vezes pensam de forma diferente. E tem muitos assuntos que o público não acompanha dele. Então, às vezes você vota numa pessoa, vamos supor, você é médico, vota em alguém que é médico, vai defender o interesse dos médicos. Quando tiver um projeto envolvendo médicos ou saúde, o público dele está atento. Então ele vai lá e ele tem um posicionamento claro. Agora, tem trocentos outros projetos que são discutidos lá e o cara tá solto. O que esse cara geralmente faz? Isso é importante da gente colocar para vocês entenderem qual é o problema do parlamento. Ele busca o que for mais conveniente. Hoje, as pessoas, como não sabem qual é o trabalho de um deputado, direito, faz lei, não faz. E áreas mais, infelizmente, pessoas menos instruídas,
político, está aqui para ajudar. O que você fez de bom para nós? Né? Sim, o que você fez de bom para nós? Ajudou a comunidade? Ele nem sabe que o cara está lá para fiscalizar o governo, que é a função dele, e para votar bons projetos de lei e criar bons projetos de lei. Então, ele sabe que ele tem que entregar alguma coisa. E o legislativo não entrega. Quem que entrega? O executivo. E aí já começa, poxa, preciso do executivo amigo. Se você é amigo do executivo, eu tenho que falar para ele, olha, você vai fazer, sei lá, o posto de saúde, faz lá em Avaré, na tua cidade. Que eu vou chegar para as pessoas e falar, olha aqui, eu que trouxe para Avaré. Geralmente é ambulância, tá, gente? É ambulância, doa. né? Doa a ambulância lá pro hospital. Porque às vezes... exatamente. Porque ambulância resolve muito problema, porque às vezes o cara até construiu um hospital fala, não tem verba. Aí a ambulância é rapidinho, né? Ele vem rápido e ele já manda pro hospital do lado ali. Sai a ambulância, ele manda lá pro hospital da região maior. Exato. Então isso tem muito. Então ele, trouxe ambulância para cá, e as pessoas vão lá e voltam. E não acompanham mais. Projetos, né? Tiver um projeto aí eu vou falar de frustração e vitória, né? Vou tentar juntar tudo. Teve um projeto, a gente fez um projeto fantástico dentro da nossa linha. Eu e o deputado Sérgio Vitor, que é do Novo também, que é lá do Vale do Paraíba. Tem a minha idade, é jovem, mesmo perfil. Um cara fantástico, sempre foi empreendedor, tinha franquias em Beleze que ele trabalhava e tal. Então ele chegou lá falando, poxa, só sofri dificuldade com o Estado. Estamos no mesmo time. Exatamente. Ele tem essa mentalidade muito bem, né? E aí, como eu já vinha nessa linha também, fizemos o Código de Defesa do Empreendedor. Projeto fantástico, com vários artigos. Mas, resumindo, a gente queria criar regras, né? Eu sempre falo, empreendedor, infelizmente, no Brasil, ele é mal visto. Pessoas, é um vilão, né? Tá explorando alguém, tá se aproveitando do trabalho alheio, é um empresário malvadão, né? Quando na verdade não, é um cara que está lá arriscando seu nome, arriscando muitas vezes recursos que ele juntou a vida inteira para criar um serviço ou um produto que precisa ser aceito para a sociedade. Ninguém compra, né? O consumidor é livre. Se o teu produto é ruim, eu não sou obrigado a comprar. Exato. Então, você compete para quem serve melhor. Você fala, tem que servir melhor para você não ter o retorno. E você gera emprego. Você está submetido a e você tem lá seus funcionários. Você está submetido a uma legislação trabalhista. Por quê? Temos que proteger o trabalhador, tem que ter a CLT, porque senão o empresário malvadão vai explorar ele. Então já tem uma série de regras, burocracia, que muitas vezes até atrapalha. Super tendenciosa. Exatamente, você sabe como funciona. Começa por ali. Você tem o Código de Defesa do Consumidor, que é virtuoso em diversos aspectos, mas também vou proteger o consumidor, porque se deixar o empresário malvadão, vai acabar com ele. Tá. E empreendedor? Não sofre? Ninguém vai proteger. Quem protege ele? Que, aliás, uma sociedade que prospera, uma sociedade de empreendedores, que você está gerando. Você se arrisca, nem todo mundo quer se arriscar. E é legítimo. Fala, poxa, quero um emprego em algum lugar, mas nossa, empreender. Você fica 24 horas por dia preocupado com o teu negócio, e ter negócio, você sabe, é um desespero. Você não sabe amanhã se vai pagar ou não vai, se depende das pessoas comprarem. Funcionário, né? Eu já tive, né? Eu tinha uma aventura de empreendedor. Não deu outro, dependia de pessoas vendendo. As pessoas não vendiam, tive que fechar, pedir empréstimo. Fiquei lá com um bom empréstimo para pagar. E as pessoas foram para casa, né? Eu paguei todos os direitos. Então o cara, não deu, obrigado. Recebi ali, não, tá aqui, minhas contas, tem que pagar isso e aquilo. Eles recebiam e procurar outro emprego. Você, dívida, tudo, você ficou. Ficou, exatamente. Então é muito difícil. Você fala, quem que está disposto a arriscar? É óbvio que tem um lucro. Se você não tem incentivo, você nem se arrisca. Você fala, para que eu vou me arriscar? Agora, você não tem empreendedor, você não tem emprego. Então você tem que privilegiar, né? Você tem que falar, poxa, como é que eu tiro o peso? Como é que eu incentivo as pessoas a arriscar? Porque não só o consumidor vai ganhar, porque você vai ter novos produtos e serviços sendo ofertados, cada vez melhores, porque tem competição, como as pessoas também, porque quem não quer arriscar, fala, poxa, vou trabalhar pro Paulo. Não sei, prefiro ter lá meu salário, trabalhar direitinho, eu faço minhas economias e tá ótimo para mim, né? Com certeza. E aí a gente fez o Código de Defesa do Empreendedor. Qual que era a ideia? Vamos criar regras de defesa. Quem é o inimigo do empreendedor? É o Estado. É o Estado quando tem arbitrariedade, é o Estado quando faz leis ambíguas.
Então, às vezes sai uma regra e tem uma outra regra, e você fala, puxa, eu dependo de como será interpretado aquilo. Pô, é isso ou é aquilo? Sabe? Pega as regras tributárias, eu não sei como é no teu setor. Mas aí fala, não, chocolate tem um tipo de tributo, cereal tem outro. A nossa prestação de serviço ainda fica... barra de cereal de chocolate, qual a alíquota que você cobra? Aí vamos supor que fala, não, vamos considerar o cereal. Aí muda a interpretação, passa um tempo e fala, não, isso aqui é chocolate. E aí ele vira e fala, não, peraí, então se é chocolate, você pagou a alíquota menos, nem sei qual que é a do chocolate, um exemplo, do chocolate cereal. Mas aí o cara vira e fala, não, você está devendo, então você acorda um dia e fala, não, de acordo com a nossa interpretação aqui, você está devendo tantos milhões aqui de dívida tributária para o Estado. Você fala, meu Deus do céu, você tem lá teu caixa, você fala, quebrei, ferrou, o que eu vou fazer? Ou mesmo numa fiscalização. Né? Eu vi casos assim, escabrosos, você tinha um mercado e tem aquela cartaz que coloca, né? Proibido venda de bebida alcoólica para menor de 18 anos. Você fala, poxa, todo mundo sabe disso. Por que tem que ter um cartaz? Eu acho que quem quer vender para um menor de 18 anos, ele não vai olhar o cartaz e falar, meu Deus, que constrangimento. Ou quem é menor de 18 anos está indo lá comprar. É uma questão de consciência. Sim. Se é o cartaz, o cara olha e fala, meu Deus do céu, eu li o cartaz, estou arrependido, não vou fazer. O cara, quando é criminoso, não adianta nada. Só que aquilo acaba sendo motivo, né? Diz que tem que estar a regra em local visível. Eu vi um caso no mercado que simplesmente chegou o fiscal lá e falou, olha, não está em local visível. E o cara, não, para mim está em local visível. Para mim não está. Não, para mim está. O cara multou. Subjetivo, né? Não, o cara multou. Era, se eu não me engano, pela história que me contaram, R$50 mil. Que absurdo. Ou exigir, por exemplo... Né, tipo... Isso que está escrito na própria bebida. Também. Exato. Você fala, por que tem... Porque precisa do cartaz, se na própria bebida fala. Esse negócio de botar... Proibido o consumo de menores, está escrito. Então a gente fazia várias coisas, aquelas licenças, ficar na parede. Vou dar uns exemplos, né, práticos. Tem um QR Code, o fiscal entra lá, vê, pronto, ele puxa as licenças. Não precisa estar tudo grudado na parede, igual os teus quadros ali. Parece aqueles consultórios, todo mundo, né? O cara com diplomas e tal. Pra que tá aquilo? Segunda coisa, a gente criou um recurso que era incidente administrativo de documentação desnecessária. Aí um exemplo, né? Outra história, né? Na época, quando a gente estava discutindo o código, elaborando, chegou até mim. O cara tinha uma loja de presentes, a prefeitura acho que queria ferrar o cara, não sei, local ali, e exigiu dele um laudo de poluição, uma coisa nada a ver, assim, que ele teve que fazer, gastou uns R$12 mil, que eles queriam aquele laudo de impacto ambiental. Tem uma loja de presente, gente. Ele foi obrigado a fazer o que a prefeitura exigiu. Então, o que a gente colocava ali? Que toda vez que você fosse vítima de um abuso desse, você ia lá e entrava com recurso na instância administrativa. Aí um superior teria até 5 dias, suspendia a decisão, ele teria até 5 dias para justificar o porquê que ele está pedindo aquilo. Entendi. Se não caía. Era uma defesa a mais. Falar, eu quero que seu superior diga aqui para mim por que é necessário isso na minha loja. Se o cara não consegue justificar, morria. Mas era... Hoje não, ele vai discutir com o cara. Não é. Fica difícil. Garantir que a primeira fiscalização, né, no seu empreendimento fosse de caráter orientativo e não punitivo. A não ser que se encontrasse uma discrepância, né? Um flagrante delito. Você está fazendo algo completamente fora da lei. É uma discrepância nesse nível. E aí a gente aprovou, né, esse projeto. Né? Ficamos muito felizes. Construímos até em diálogo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Demorou 1 ano e meio. Foi uma vitória fantástica. Falei, poxa, que legal. Que bacana, né? Vamos ajudar. O São Paulo já tem essa veia empreendedora. Quando aprova isso, é para o estado todo ou é só para o estado? É para o estado todo. Para o estado todo, tá. É para o estado inteiro. E aí, quando aprovou, no meio do caminho, né, que o projeto é aprovado, ele vai para a sanção ou veto do governador. Sim. E aí tem lá a Procuradoria-Geral do Estado, que faz uma análise. Infelizmente, tem leis que são aprovadas inconstitucionais. Aí você me pergunta, poxa, não tem uma comissão de Constituição e Justiça para ver isso? Tem, mas é uma casa que age mais politicamente do que tecnicamente. Então, deixa que o governador veta. E a PGE vai lá e fala, não, esse projeto ou ele é inconstitucional, ou, sei lá, ele contraria o interesse público. Às vezes é um projeto absurdo, você fala, isso aqui é inexequível, não tem como aplicar.
Não adianta ter uma lei me obrigando a fazer isso, é impossível implantar. E aí o governador vai lá e veta com essas razões. A casa, se quiser, pode derrubar o veto ou não. Mas geralmente, aqui no estado de São Paulo, eles pautam pouquíssimos vetos, derrubada de veto. Em Brasília é mais comum, né, no Congresso Nacional. Só que no meio, né, o projeto foi aprovado tranquilamente na Assembleia. As pessoas, os deputados elogiando, foram parabéns pelo projeto, fantástico, muito bacana. Era uma realização para a gente. E aí, no meio do caminho, teve um projeto que o governo enviou, extremamente polêmico para a Assembleia Legislativa. Que, falava de vários assuntos, alguns assuntos até bons, mas tinha um pecado ali mortal no PL. Tinha um artigo que ele permitia, em resumo, poder aumentar a alíquota de ICMS que fosse abaixo de 18% no estado de São Paulo. Sabe que aqui é uma confusão, né? Se tem alíquota de 7, de 12, de 18, de 25, sim, de 30. Mas ele precisava arrecadar, né? Porque ele entendeu que esse ano ia ter uma queda de arrecadação. E aí, é claro, não quer mexer nos besteiras, fazer as reformas necessárias, porque é desgastante politicamente. Ele preferiu ali colocar de uma forma camuflada um artigo que praticamente dava uma autorização que, a partir de agora, alíquotas abaixo de 18%, ele considerava benefício fiscal e ganhava uma autorização para posso rever e reduzir os benefícios fiscais. Então o que acontece? Vários setores, e olha, alíquotas baixas são setores importantíssimos para a sociedade. Alimentação, o agro, saúde, agro. Então, simplesmente ele pega, né, logo que a lei foi aprovada, hoje, para você aumentar uma alíquota, isso é importantíssimo, é um princípio, surgiu na Inglaterra em 1200 e pouco, que é não haverá tributação, né, taxação, não haverá taxação sem representação. Significa o seguinte, você quer aumentar imposto, você vai discutir com os representantes da sociedade. Não é um assunto que... Isso para o rei na época, na monarquia, nem o rei... Podia canetar. Nem o rei podia canetar. Lá, de repente, a Assembleia abre mão de um poder, justamente, né, no caso dessas alíquotas, e diz, não, governadora, então a partir de agora a gente está dando uma autorização, simplesmente, olha, tá aqui meu cheque em branco, né, eu usei muito essa expressão, e falou, governadora, faz o que você quiser. Alíquota abaixo de 18, por decreto, que é só ele publicar e já era, tá aqui. Aí ele publicou 10 decretos, aumentando a alíquota de vários setores, aí teve tratoraço, tudo. Só que a gente foi muito combativo contra o projeto. E esse era um ponto do projeto que a imprensa não estava dando muita atenção, a mídia em geral, porque você tinha outras discussões que geravam mais barulho. Mexia com universidades, mexia com empresas que iam ser extintas, para nós era bom. Só que eu falei, não adianta, né? Como é que a gente vai aprovar um cheque em branco desse? Tapar um santo e descobrir o outro. Para tudo, porque é bem pior. E pelos nossos cálculos, né, o enxugamento que ele faria daria muito pouco de recurso. Agora, a possibilidade dele canetar e transferir a conta para a população, ele arrecadaria bilhões ali na canetada. E ele precisando ou não, fica uma autorização para amanhã entrar, sei lá, Deus me livre e guarde, entra um louco lá. Um louco ali, e falar, quer saber, vou aumentar tudo que eu quero caixa, vou sair distribuindo dinheiro. Aí você no dia seguinte você acorda, teu setor tá ali, né? Aumenta, era 12, aumentei para 18. Pronto. Você fala, pelo amor de Deus, acabou, tudo ferrado. Bom, não sei a sua opinião, mas já acho ele um pouco egolatra, então... Total, bastante. Já era difícil a caneta para ele, eu já acho que já... E aí foi isso. E aí o que aconteceu? Como a gente foi combativo, a gente conseguiu obstruir esse projeto, não deixar que ele fosse votado, e trouxe esse tema. E na época, no debate, eu falei, olha, tinham alguns partidos contra, né, cada um por um motivo. Eu falei, não, vamos focar no ICMS. Eu quero que as pessoas saibam, ele vai ter dificuldade para aprovar. E o governo, infelizmente, tem um apelo muito grande para aprovar, porque ele sai distribuindo emenda e tal. E todo mundo quer estar próximo do executivo, o cara só fica teimando, não, tá difícil, preciso de mais e tal. E o que aconteceu com isso? A gente deu um trabalho louco, começou a se atentar as pessoas, a mídia, que, poxa, tem aumento de impostos aqui, e ele negava. Não, só estou reduzindo o benefício fiscal. E a imprensa, a mídia, comprava esse discurso. Ninguém entende as regras tributárias direito, é muito técnico. Ele, não, benefício fiscal. O cara lê a lei, ele não vê lá, estou aumentando, quero uma autorização para aumentar a alíquota. Não, ele coloca o benefício fiscal e ele coloca um artigo dizendo que equipara-se a benefícios fiscais para efeitos da lei qualquer alíquota abaixo de 18%. E ninguém questionou. Não, a alíquota modal em São Paulo é 18%. Você pega o regulamento de ICMS, né, que instituiu, né, aqui no estado de São Paulo como é que é feita a cobrança, a lei de origem já tem alíquotas diferenciadas. No momento ele fala é 18%,
E o que depois for decidir que ficar abaixo é benefício fiscal. Não, ele criou um artifício para não dizer que ele estava aumentando imposto, tributo, né, o ICMS. E aí, com isso, ele ficou com o cheque em branco, a gente bateu, ganhamos destaque, né, ele conseguiu aprovar por um voto, com muita dificuldade. E nesse período, pensa que durante essa discussão estava o nosso projeto na mesa dele, para ele sancionar ou vetar. Ai, Adivinha o que ele fez? Vetou tudo. Até, é o toma lá da você cara. pode fazer vetos parciais em um artigo ou outro, você falar, isso aqui é inexequível por causa disso, daquilo. Nós tínhamos ali entre artigos. Mas ele não é um empresário? Então. Não é isso que eu tô falando, é a demagogia. Então, foi por isso retaliação. Aí eu falei, né? Depois eu falei, olha, é um absurdo. As razões técnicas apontadas eram tão absurdas. Olha, curioso. Ele dizia que. E aí tivemos até uma situação, pra você ver. Ele argumentou o seguinte. Alguns artigos eu até entendo que eram discutíveis, poucos. Vamos falar aí de 118 dispositivos entre artigo, parágrafo, etc. e tal. Eu diria que uns 15 ele poderia questionar. Mas você tinha mais de 100 ali, importantíssimo, que não tinham o que ele questionar. Era completamente exequível dentro da lei, dentro da nossa competência como deputado apresentar. Ele faz, né, eu acho que era um veto parcial a recomendação, porque sai no Diário Oficial a justificativa. Quando você veta tudo, você não justifica alguns itens, né? Você simplesmente vetou tudo. A justificativa era engraçada, que tinha lá os itens e o resto ele fez uma alegação geral, que ele disse que não havia necessidade de ter uma lei, porque a lei nacional, né, a lei de liberdade econômica que foi aprovada no âmbito federal, já cobria. Só que detalhe, olha curioso, né, tivemos uma situação fática depois. Você vê como não valia esse argumento dele. Ele inventou na hora, acho que falou, veta tudo, inventa o argumento, porque foi... Isso foi que ano? Isso foi o ano passado. No meio da pandemia. Então foi uma alegria, no meio da pandemia, foi uma alegria ter aprovado. E depois foi uma tristeza, assim, de repente, um trabalho jogado no lixo. 1 ano e meio a gente conversando com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo, que tinha interesse no projeto, que queria melhorar no ranking de Doing Business, né, que mede... Sim. Né, a capacidade de se abrir negócio, gerar isso, negócio. liberdade, né? econômica. Liberdade econômica é super importante. E aí, olha que interessante. Logo depois, teve uma discussão envolvendo a Buser, sabe a empresa que eles fazem? É uma espécie de Uber dos ônibus. Tá, para viagens, né? Sei. Então, você quer. A Buser ela tem um negócio, né? Existe ônibus fretados, existem as linhas convencionais. Sim. Que são concessões. Isso. São feitas através de concessões, né, para fazer o transporte intermunicipal. O Uber, a Buser, né, e outras empresas que estão entrando no ramo, o que elas fazem? Elas fazem um fretamento coletivo. Você tem um decreto que regulamenta os fretados, que diz ali as regras para quem quiser fretar. Então, eu sou palmeirense, por exemplo. Se for o Palmeiras que não quer comprar um ônibus, quer fretar com uma empresa que tem um ônibus, ele vai lá, freta o ônibus para transportar os jogadores, às vezes para uma viagem, uma excursão. Você freta. E a Buser ela faz um coletivo. A pessoa entra no site e fala, quero viajar para Avaré. Se entrar vários interessados em viajar para Avaré, a plataforma reúne, vai numa empresa que faz o frete, fretador, tem tanto aqui a demanda, fecha com ela e pronto. Quando ela fez esse negócio, foi muito bom para o consumidor, que custou muito menos, passou a custar muito menos. Sim. E uma linha que talvez não existia. E não existia muitas vezes, acontece. Mas é óbvio que gera, né, toda uma disputa, né, com as linhas tradicionais, sentem que estão perdendo espaço. E aí, corporativismo. Houve reação. Aí o Artesp, que é o órgão regulador, que cuida da parte de transportes, que faz as regulamentações do setor de transportes, resolveu fazer uma proposta de uma portaria para regulamentar esse decreto, que é de 89. Então você tem uma regra para o funcionamento dos fretados, tem nada a ver com as linhas convencionais. Depois de anos, desde 89, eles falam, vamos fazer uma portaria dando outras interpretações às regras que estão aqui. Só que quando você vê a portaria que foi proposta, ela é proposta, eles deixam no site por um período de tempo para consulta pública. Essas coisas são importantes as pessoas saberem, né? Porque ninguém sabe. Eles deixam lá para consulta pública, recebemos tantas sugestões, não deu para catar nenhuma delas. O grande crítico político do Brasil é de Bayer, né?
É o quê? É de bar. É o do boteco, ele não sabe nada. Ele não E aí a portaria era claramente, você via, pelas regras colocadas, até te cito uma delas para você ver os absurdos, você via e fala, isso aqui está direcionado. Vou te dar um exemplo. Primeiro, exigia que o fretado, se ele tivesse que fazer uma viagem de ida para uma cidade, ele obrigatoriamente tinha que fornecer a volta. Então fala, não, peraí, se ele vai para Avaré, não importa se tem demanda ou não de Avaré de volta para São Paulo. Uma vez que ele deu a ida, ele vai ter que fazer a volta. Já amarra bem. Segunda coisa, não pode mais envelopar o ônibus. O nome da terceirizada. Então, por exemplo, se eu sou o Palmeiras, fretei um ônibus, falei, quero envelopar com o símbolo do Palmeiras e tal, você não podia. Por quê? Porque a Bunzer, né, ela freta o ônibus e ela envelopa. Para não fazer a propaganda, para a pessoa olhar e falar, nossa, o que é isso? Pô, que legal, bem melhor. Uma regra que você fala, pra quê? Você não prejudica a Bunzer, você está prejudicando qualquer um. Você tem a tua empresa, você vai fazer uma excursão, vamos supor que você quer colocar ali, né? Não, vamos colocar o logo da empresa para incentivar os servidores. Não podia, né? Os funcionários, Deus, tal. E tinha uma regra que era absurda também, que era, você tinha uma lista de passageiros, né? Que, poxa, com tecnologia, o pessoal tá aqui digital, até 10 minutos antes, você tem a lista de passageiros, você fornece, ó, veio esse aqui. Eles diziam que não, você tinha que apresentar com 48 horas de antecedência. No âmbito nacional da NTT, que regula em âmbito federal, o prazo é menor que esse, eles fizeram um prazo maior, hoje sem sentido com tecnologia, você tinha que disponibilizar a lista de passageiros 48 horas, e você só podia modificar, se alguém cancelasse, para você vender outro 5% dela. Ou seja, foi tudo feito, direcionado. E aí o que aconteceu? Só para finalizar essa parte, senão eu falo um tempão. Quando a gente viu isso, falei, bom, vamos trabalhar, tá impedindo a livre iniciativa e tal. Resolvemos comprar a pauta e brigar, né, com a Assembleia, tentar trazer um diálogo com a Artesp, com o governo. E aí fomos falar com a Artesp. Juntamos várias empresas, inclusive os fretados. As empresas que fretam estavam felizes da vida, que surgiu uma demanda para o negócio delas. São mais de 5 mil em São Paulo. Quantos empregos são gerados? Todo mundo feliz, porque tinha muita demanda, estava ajudando um monte de gente. Quando você impede, faz uma portaria dessa, você vai gerar um impacto econômico enorme. Sim. Não é assim, né? Calma. Você tem que fazer um estudo de impacto econômico. O que a gente fez na nossa lei do Código de Defesa do Empreendedor? Que qualquer norma no âmbito estadual, né, norma eu falo, seja portaria, decreto, lei, que fosse, né, envolver, né, uma atividade econômica que prejudicasse uma cadeia de uma atividade econômica específica, você teria que fazer um estudo de impacto. Você fala, pô, peraí, estudo de impacto econômico, olha, são tantos empregos, tanto isso, tanto aquilo, é exequível, não é? Senão os caras propõem absurdo. Sim. Depois eu até te cito um projeto absurdo que eu faço uma análise com você de cara de impacto econômico, você fala, não vai dar certo isso. Mas enfim. Aí, a lei federal que foi aprovada, Lei de Liberdade Econômica Federal, ela previa isso também, né? Que normas, né, que fosse. Agora, valia, né, como era uma lei federal, nesse caso, valia só para os órgãos federais. Então, para as agências que são nacionais, são federais do governo, ligadas ao governo federal, não para as estaduais. E o nosso código justamente trazia a previsão para valer para as agências estaduais. Porque pela lei de liberdade econômica que foi aprovada no Congresso, essa parte do impacto só contemplava os órgãos federais. Aí nós fizemos para o Estado, tinha isso previsto. E aí na discussão com a Artesp, dessa discussão, né, que envolvia a Bunzer e outras empresas, a gente perguntou, falou, cadê o estudo de impacto de vocês para fazer uma portaria dessa? Olha a cadeia que está sendo envolvida e que vai ser prejudicada. Sabe qual foi a resposta? Né? Não precisamos. A lei nacional só vincula os órgãos federais e não os estaduais. Nossa. Aí eu falei, poxa, e eles vetaram argumentando que já tinha nacional e não precisava. Então essa foi uma frustração. Esse veto doeu, porque foi um trabalho de 1 ano e meio conversando com vários órgãos representativos, entidades ligadas de empreendedores. E não tiveram interesse em derrubar isso. Então a gente agora está tentando rediscutir tudo isso. E é uma pena, porque era o discurso dele. Pois é. Quando aprovaram a Lei de Liberdade Econômica, ele fez um Twitter. Né? Isso foi em 2019. E ele dizia o seguinte no Twitter. Parabéns pela aprovação da lei, o governador, não, Dória. Parabéns pela lei. A Lei de Liberdade Econômica é o verdadeiro. Olha a expressão que ele usa. A gente já tinha apresentado o projeto. Ele usa a expressão. A Lei de Liberdade Econômica é o verdadeiro Código de Defesa do Empreendedor.
Era exatamente o nome, né, do nosso código. Então, você vê, contrariou completamente. Aí eu falei, poxa, porque sabe qual é a frustração, Paulo? A nossa conduta do Partido Novo é uma conduta muito independente. A gente tem uma linha clara, que a gente acredita. Quando vem um projeto, não tem essa de, sou oposição, sou situação. Porque hoje é assim. Que a oposição tem que ver defeito em tudo, não pode aprovar nada do governo. É muito raro ali ter um consenso. Quem é situação não posso nem questionar. Se você está com o governo, você é obrigado a votar conforme o governo mandou. O projeto está aqui, discute uma coisinha ou outra, aprova. A nossa postura sempre foi, né, o que deveria ser um parlamento. Dizer, deixa que é bom. Na minha linha, na nossa visão do que a gente acredita para a sociedade e como que a gente interpreta esse projeto. A gente coloca ali, né, a nossa visão, fala, é bom, é ruim, modificar isso ou aquilo. Quando o governo enviou projetos bons, né, de extinção de empresas estatais, diversos outros surgiram, a gente, mesmo a base aliada, para aprovar um negócio desse, ainda mais quando é um projeto polêmico, reforma da Previdência, teima, não vai, não comparece, o cara tem que implorar pro cara ir para votação, pelo amor de Deus, vota, o governo tá mandando. Isso porque o pessoal já tá na base aliada ali, né, com todas as benesses de ser da base aliada, se ser atendido no governo inteiro, ter as demandas, né, atendidas e tal. A gente nunca precisou de nada, a gente ia lá sempre, nunca teimou, nunca tentou fazer achaque de, veja bem, não sei não, vamos negociar, toma lá da cá, que todo mundo faz. E eu falei para eles, né, eu tive uma reunião recentemente, aí mudou o presidente da casa, mudou o líder do governo, vamos reatar o relacionamento, porque eu falei, bom, tem coisas que eu acho que tem a ver. Não estou aqui para, né, apesar de ter, né, resistências ao João Dória, não estou aqui para amaldiçoar o Estado. Claro. Que o Estado não pode pagar. Se mandar coisa boa, beleza, eu vou aprovar. Não é porque, não concordo com o Dória, discordo. O projeto é bom, não me interessa. Né? Eu penso no Estado, é um compromisso público. Aí eu falei para eles, olha, gente, desculpa, eu tinha uma frustração muito grande, porque quando o governo enviou projetos que nós concordamos e que eu concordei, cara, vocês não precisaram teimar para eu estar lá para votar. Inclusive, eu cheguei a defender coisas que nem pessoas da base aliada faziam, de defender o projeto na tribuna. Eu fiz ali, quando ele extinguiu algumas empresas estatais, eu mostrei lá o prejuízo, fui vaiado, o pessoal xingou das empresas que estavam ali. Sabe? Fiz uma defesa que ajudou alguns que estavam indecisos a falar, poxa, eu não sabia que tinha esse prejuízo. Caramba, não, eu vou votar a favor. Sabe? Por nada, entendeu? Não estou ganhando absolutamente nada. Não é nem por nada, você tá lá para isso. É que as pessoas imaginam que, tipo assim, precisa ter um pagamento por isso. Então não, mas não é assim que os outros fazem isso com vocês. Foi o único tratamento que eu espero, né, quando é um projeto que tem a ver com vocês. Eu falei, agora, quando for um projeto que a gente é contra, eu tenho a minha liberdade, né, vou falar para vocês, olha, sou contra, dá para mudar? Não dá, vai ser assim. Eu falei, então, eu tenho o dever, o meu público, de lutar contra isso e mostrar. Foi o caso que aconteceu. Só que para mim não é nada, pessoal. Cada votação é uma. Eu vou na proposta, no projeto e na minha visão. Aí eu falei para eles, olha, da mesma forma que eu ajo com decência com vocês, eu não fico aqui barganhando e tal, eu espero a mesma coisa. Se o meu projeto é ruim, vocês não concordam, tudo bem. Né? Argumente. Tá? Faz parte. Argumente. E beleza. Pra mostrar que não é pessoal. Não, tudo bem. O governo que foi eleito pela maioria é aquele, é a visão deles. Né? Às vezes, se a minha visão contraria, eles, não queremos, vamos vetar, fazer o quê? Agora eu falei, quando tem a ver e tinha a ver porque a gente construiu junto, poxa, esperava a mesma decência. Eu só espero isso de vocês. Se meu projeto é bom para vocês, faz igual eu faço com vocês. Não tem. Vai lá e sanciona. Para com isso. Eu não estou vindo aqui pedir nada. Eu não estou aqui barganhando, não estou fazendo nada. Eles, não, é justo, é justo. E aí teve agora, né, uma grande alegria, foi um projeto que eu aprovei. Olha que legal, Paulo. Era um projeto do meu pai, que tinha a ver com uma pauta. Né, eu tento criar essa consciência, primeiro, que o Estado serve, não está aqui para ser servido. O Estado que nós temos se serve da população, cria todo um corporativismo, depois você não consegue modificar. E uma das linhas que eu atuo é sempre essa, né? Eu penso no pagador de impostos, na sociedade em geral. Então, o pagador de impostos, né, ele paga lá uma quantia, eu não deixo cobrar a conta a mais, então quando tem aumento de imposto, eu falo, não, vocês vão reformar a casa, não vão cobrar mais nada de quem, igual você, que está aqui empreendendo, lutando e trabalhando. Você fala, esse dinheiro é teu. Você dá uma parte para o Estado para dizer, poxa, que o Estado preste os serviços básicos e essenciais. Que na minha visão
saúde e educação para aqueles que precisam. Quem está precisando, que não tem condição, nem todos nasceram em condições, né, como eu nasci, por exemplo. Então você fala, como é que esse cara vai competir comigo? Você não tem uma educação razoável. Porque se dizer para todos, né, o pessoal fala muito de universal, fala, não dá, gente, não comporta, é muito difícil. Vai cair o padrão. Vai cair o padrão. Cai o padrão. Tem que ter concorrência. Tem que ser, então, para mim, olha, para quem precisa. O Estado mesmo é para quem precisa. Não tenho condições de pagar, está aqui. É uma parte que nós destinamos, né, do nosso para ajudar pessoas. É o assistencialismo que é necessário. É educação. É o famoso, vou te formar, e aí a partir dali. A partir dali, Não vou mais sustentar. Saúde também, quem não tem condições, né, não podemos, é desumano deixar as pessoas morrer. Claro. Então a saúde e segurança para todos, que aí não tem jeito. Né, tem que ser para todos mesmo. Senão, né, se cada um tiver que ter um segurança, vira uma guerra. Isso é público, não tem jeito. Então, eu tenho essa linha. Então, eu falo, olha, você paga e que serviço que você tem que ver retornando? Saúde, educação, segurança. Mas eu falo, mas e o cidadão, né? Como é que ele cobra isso? O usuário do serviço público. Então, você tinha, né? Meu pai, na época, ele tinha pensado, eu até participei dessa discussão, estava na faculdade com ele, que era o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. O que é teu direito como usuário de serviço público? Você começar a demandar do Estado, não é? O Estado hoje faço, não tem concorrência, dane-se. Não, tem leis que você é um usuário, você tem direito de cobrar de várias áreas, seja no transporte, seja em vários assuntos que o Estado tá envolvido. E aí o que acontece? Ele descobriu, existia um código, criou até a ouvidoria do Estado, só que ele foi instituído na época do Covas, era do governador Mário Covas, só que não era regulamentado. O que significa não ser regulamentado? A parte de, você tem direito a fazer reclamação assim, assado, mas e daí? O que é reclamação? Eu ligo na ouvidoria e falo, olha, é um absurdo, fui destratado aqui, eles não cumpriram com o que está escrito aqui. A ouvidoria vai lá, faz um relatório, manda para o secretário e você... Não tem obrigação. Não, você não sabe nada, você não tem retorno. Eu reclamei, mas e daí? Você é muito impotente em relação ao Estado. Então a regra do meu pai, que aí a gente aprovou, que foi uma felicidade, né, agora dizendo de uma felicidade, ele regulamentava. Né, e aí eu aproveitei ela, eu abracei, mudei, atualizei algumas coisinhas e ficou eu como coautor dele. Foi um projeto de autoria dele, que já está falecido, comigo. E a gente aprovou agora, foi muito bacana. E o projeto, o que ele trouxe de benefício? Ele colocava critérios para que a sua reclamação não fosse em vão. Significa o seguinte, olha, é teu direito, né, ter um prazo, que eles definam um prazo, para dizer, olha, estamos atendendo a sua demanda há tanto tempo, vamos se retornar. É seu direito de saber quem é o responsável. Olha, sua demanda já foi encaminhada para o fulano de tal, que é o responsável da área. Então ele cria vários desses critérios, né, para justamente fazer com que, não é a ouvidoria que faz um relatório e fala, secretário, estou se queixando muito disso aí. Não, é você que está empoderado, olha, está aqui o prazo, está aqui, né? Foi protocolado, tantos dias, o responsável é esse, justamente para se criar um instrumento para obrigar o Estado a estar. E outra, você põe o responsável, amanhã depois esse cara é candidato, você que reclamou ali, opa, esse cara aqui você vê. É um incompetente disso daqui. Exatamente. Vai dar visibilidade para esse cara. Exatamente, outro ponto. Então isso foi uma felicidade também. Ah, que legal. Isso é bacana. Então, resumindo, sim. A história inteira, mas... É tanta história bacana, porque a ignorância política, vamos chamar assim, no país, né, é muito grande. Que eu falei, esse caso aí do Vargem Grande, estava contando tal, analisando, é muito difícil. Até você aí acha que tem ideia para resolver isso, manda lá, deve ter um lugar lá, manda lá para o Ricardo, que uma ideia é essa, ou para a prefeitura, para quem for, porque é difícil, galera. Não é um negócio fácil de tomar decisão, porque você pode prejudicar inocentes, né? Por desconhecimento, né? Exato. E pra gente, como eu disse do nosso tempo, o que eu vou trazer aqui da minha área, né, Ricardo? Que é um grande problema para nós, que eu vou passar para você aí, se quiser discutir mais sobre isso no futuro, eu vou estar à disposição. Mas pensando na nossa classe dos corretores de imóveis, o grande problema do mercado imobiliário hoje, né, pessoal, que a gente sabe, eu até estava conversando com o Ricardo aqui antes, hoje eu vejo assim que o grande problema, o tendão de Aquiles nosso, é o fato do não empoderamento em relação à corrupção que existe hoje dentro de condomínios ou de pessoas que querem se beneficiar do nosso trabalho. Não estou falando só de
porteiro, zelador ou síndico, mas também aquele cara que liga para você e quer tirar um pedaço da sua comissão, isso, aquilo, o famoso o oportunista, né, de plantão. E o Brasil, eu vejo um grande problema sistêmico, o mecanismo lá, a série mostra muito isso. Você quer que o cara venha ver o esgoto lá, você tem que pagar o cara para ver aquele. Bom, mas ele já não recebe do Estado um salário para fazer aquilo, não. Mas para ele vir agora, ele tem que ver o eletricista. É sempre assim, o cara que vai ligar a sua energia elétrica, isso e aquilo. Então, assim, o grande problema hoje do mercado imobiliário, apesar do COFES, o pessoal colocar isso como um problema, né, uma contravenção penal, se não me engano eles falam, mas ainda não vejo uma grande força no sentido assim, de existir uma lei que realmente puna mais severamente esse tipo de conduta. Não só o cara que pede a propina, porque é propina, não tem outro nome, né? No Brasil o pessoal chama de RT o que é propina, né? Virou um nome, reserva técnica, né? Reserva técnica. Me indica lá que eu te dou um RT. Não, é propina, gente, precisa acabar isso, né? Enquanto não acabar isso, não vai acabar lá em cima, né? Aqui é o espelho do que está sendo representado lá. Então, assim, eu faço esse apelo existir um projeto, uma lei, conversar com o pessoal, tentar levar, estou à disposição para ir lá um dia, precisar trazer isso, porque qual que é o problema disso? Né? Vamos falar do problema, por que isso tem que ser resolvido. Hoje, eu estava comentando aqui, hoje o cara pede, me dá 10% da sua comissão, que eu falo quem está vendendo, eu falo quem que veio para comprar, eu dou o seu cartão. Legal, esse cara que pediu o 10% para você é o proprietário, que quer vender o seu imóvel. E você vira ali para sua portaria, olha, se passar um corretor, alguém perguntando, eu estou vendendo meu imóvel, pode passar o meu contato. E esse contato não está sendo passado, ele está sendo vendido. E nem sempre quem paga é o mais competente. E não vai chegar em você um corretor competente que vai vender o seu imóvel. Ou até o corretor que já tem o comprador só vai chegar em você se ele pagar esse pedágio. E isso não pode existir no mercado. Porque a partir daí eu tiro toda a meritocracia do negócio, eu não vou ter corretor investindo em qualificação, só em propina. Porque aquilo é sustentável para ele. A partir do momento que eu tiro isso, eu favoreço quem quer vender ou alugar, deixando a livre competição ao mercado. Então, se passa alguém na sua portaria e apresenta um Cresce, mostrando que aquela pessoa, o Cresce tem foto, assim como a CNH, é você mesmo, Paulo, tem aqui para vender, o Dr. Ricardo passou aqui para mim, que ele está vendendo o apartamento dele, se você tem um interessado, pode entrar em contato com ele. Caramba, eu vou aumentar a liquidez do seu imóvel, a velocidade da venda e, com certeza, ela vai ser mais qualificada. Porque essa pessoa vai ter que entender do business imobiliário e não da propina de portaria. Né? Então eu vou sanar um problema e vou melhorar outro. Né? O problema qual? Imagina vocês, gente, que aquele porteiro ali, ou aquele zelador, seja quem for, ganha ali 2 salários mínimos, um exemplo, deve ser a média, ganha R$2.000 ali no máximo, e ele numa comissão leva R$50 mil. Como ele vai tratar você, proprietário do imóvel, amanhã, que paga um salário de 2, e ele leva 50, que ele fez só de passar um telefone? Como tem portarias que pedem 50% da comissão. Imagina que você vende, a gente está falando de São Paulo capital, né, que é minha atuação, mercado de alto padrão, eu posso vender um imóvel de R$10 milhões, em que é R$600 mil a comissão, e 300 mil essa portaria me pediu. Então esse cara recebe 2 para receber 300. Ele muda completamente de vida. E ele vê ali um nicho de atuação, a corrupção instituída. Total. Né? Por que eu vou ficar ganhando 2 mil se eu posso levar 300? Né? Então, assim, o que a gente vê hoje? Que é muito comum dentro do mercado, mas não estou trazendo o problema para o Estado, porque o corruptor foi o corretor. Aquele corretor antigo. Agora, hoje a gente tem ferramentas online que você não precisa mais passar pela portaria. Mas que bom se eu puder punir quem ainda está com esse vício. Porque esse cara é um problema dentro do meu mercado hoje.
Então, levar uma certa solução punitiva mais severa, que esse cara perca o emprego e ele não possa virar corretor amanhã. Ainda mais porque assim, no Brasil eu vejo assim, você vai ficar na geladeira ali 6 meses, mas depois você pode. Enquanto que nos Estados Unidos, se você perde a licença de algo, você nunca mais poderá ser. Isso gera uma responsabilidade civil muito maior. Né? Para quem se você é advogado, se o cara é advogado lá e comete algum problema, ele nunca mais vai poder ser advogado, ele não fica na geladeira. Né? Enquanto são os corretores, enquanto é a medicina, enquanto é tudo isso. No Brasil, não. A gente tem a mania de deixar na geladeira, né? Fica ali um tempinho, depois você volta a praticar, depois você tira de novo a licença, né? Então, assim, precisa mudar, porque num país em que precisa de um investimento maciço em educação, não vai ser na minha geração que a gente vai ver resultado. O que eu vou ver resultado na minha geração, ou até mesmo dos meus filhos? Quando a punição ela é severa. É isso que a gente precisa. O Novo briga com isso. Eu lembro do Amoedo falando muito isso, da impunidade. A impunidade é a medida aguda. É o que a gente precisa resolver agora. Se eu aumento a punição, eu acabo diminuindo um pouco do problema. Agora, claro que a gente sabe que a médio e longo prazo é investir em educação, porque a ética vindo lá de trás, eu tenho certeza que na Suécia não preciso de grandes punições, hoje em dia já está dentro da população. A cultura das pessoas. A cultura das pessoas, assim como o Japão, a gente vê o cara no Japão pego numa corrupção, é suicida. Né? Então, assim... É uma vergonha para ele, para a família. Para a gente chegar nesse nível, é o que eu falei, a nossa geração não vai ver, porque vai ter que pegar as crianças lá e vir educando. Mas o que é agudo? O que é hoje eu preciso dessa solução? É a punição mais severa. Né? Eu vejo que a medida aguda é uma punição mais severa, porque daí o primeiro que fez e vai sofrer a consequência disso, o outro vai tomar mais cuidado. E o outro vai tomar cada vez mais cuidado, porque eles sabem que aquilo se tornou um elo fraco. A partir do momento que ele fez, ele está correndo um risco maior. Assim como eu comentei aqui antes dessa conversa com o Ricardo, eu tenho gravações de imobiliárias renomadas em São Paulo, em que zeladores, a gente gravou já, falando que está institucionalizado essa propina. Então, se eu quero um mercado livre em que quem vai se beneficiar é o consumidor, porque quem que é o meu consumidor? Quem vende, quem compra. São os dois meus consumidores. Eu tenho que beneficiar os dois. Como? Tirando pedágios entre isso daqui. Né? Esse pedágio desleal aqui embaixo tem que sair do meio. Agora, mas a sua comissão não é um pedágio? Não, eu sou um profissional. Vá você ser corretor também, vá tirar lá o seu TTI, vai estudar, vai garimpar imóveis, vai criar relacionamento. Isso é o meu trabalho. Né? E esse trabalho existe no mundo todo. Não existe um país no mundo em que não tenha corretores de imóveis, para que vocês saibam. Tá? Vamos mudar para o primeiro mundo. Nos Estados Unidos é pior ainda que o Brasil. É obrigatório ter um corretor, um broker pelo menos, em qualquer transação imobiliária. Enquanto no Brasil não. Se o Ricardo quiser vender para o amigo dele um imóvel, ele não precisa de mim. Vamos mudar para o primeiro mundo? Nos Estados Unidos precisa. Você precisa de um broker porque não tem o cartório para fazer essa documentação. Quem faz é o broker. Então, assim, gente, a evolução, um pedido que fica aqui, até falei bastante, mas precisava mostrar alguns prospectos. É importante. Deixo aqui para vocês pedido para levar lá em pauta de alguma forma para as pessoas. Tenho certeza que você vai ter todo o apoio da classe, porque eu estou aqui falando pela classe e a gente precisa que mude essa situação. Porque eu falei, o grande problema, quem criou esse grande problema, não sabemos quem nasceu primeiro, foi a galinha ou o ovo, mas o corretor ruim contribui ainda para isso. E ele também tem que ser penalizado. Não estou tirando o meu da reta não, viu, gente? O corretor, que é o corruptor, também tem que ser penalizado da perda da licença e nunca mais poder participar de uma transação imobiliária. Né? Isso é muito importante para que não exista mais isso na nossa classe. Quer deixar algum recado para o pessoal aí? Deixa esse pedido da gente, está registrado aqui, ó, e fico aberto a gente conversar mais sobre isso, trago mais colegas para a gente falar mais sobre isso, porque é um problema institucionalizado na nossa área. Beleza? Não, é importante. Aliás, o recado que eu vou deixar, aproveitando a tua deixa, é exatamente isso. Quando a gente atua, né, numa função pública, no meu caso, estando no parlamento, nós não somos senhores da razão.
Aliás, nem devemos e nem devemos querer ser. Esse é o grande defeito. A minha visão de sociedade e de Estado é justamente aquela que acredita no indivíduo, não no Estado. Porque o que é o Estado? O Estado é um aparato burocrático com algumas pessoas, né, que estão ali, que ou foram colocadas ou fizeram concurso para prestar um serviço. Não são os senhores da razão que sabem como a sociedade tem que funcionar. O Estado não está lá para fazer engenharia social, para dizer, olha, isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assado. Você não tem meia dúzia de burocratas trancados numa sala com ar-condicionado, vai dizer como é que tem que funcionar o seu setor. O que é certo e o que é errado do seu setor. Quem sabe o que é certo e errado é você que está no dia a dia. E aí você vai contar a tua experiência. Então hoje, o papel do político, né, e é muito curioso, né, que a gente é obrigado a saber um pouco de tudo, porque o político está em todas as áreas e cada hora vem um projeto de lei diferente. O que é importante para a gente, principalmente para mim, na minha visão? Eu me coloco como um canal. Eu tenho uma visão geral de sociedade, daquilo que eu acredito, o que é certo e o que é errado, em termos éticos, tenho uma formação sólida de princípios, e eu preciso saber da realidade. Quem vai me dizer a realidade, né, quando a gente discute leis, são leis que vão impactar na sua vida, ou entre o que você pode ou não pode fazer, né? E quem sabe se é bom ou ruim é você que está no dia a dia, não sou eu ali na Assembleia estudando o assunto por cima e dizendo, eu acho isso, isso e aquilo. Então o que eu peço é exatamente que vocês façam, e aí eu vou deixar os meus canais, Paulo, exatamente o que o Paulo fez aqui. Traga a realidade, porque toda hora nós discutimos os mais variados assuntos. Todo dia é uma área, um setor diferente, que vai impactar num segmento da sociedade diferente, um público diferente. Então o que eu peço é tragam os melhores insumos. Nós, eu brinco, eu sou uma fábrica de decisões. E a fábrica tem que ter, né, material de qualidade, tem que ser produzido lá. E para eu produzir boas decisões ali, votando, né, sendo contra, sendo a favor, modificando, eu preciso dos melhores insumos. Fomentar pontos de vista, né, de quem realmente está. Os meus fornecedores de ideias. Exato. Então, em cada setor, o melhor fornecedor vai ser aquele que tem prática, vivência, está no dia a dia, vai me contar a realidade. Então você, de qualquer área, se tiver uma sugestão igual o Paulo teve, traga para mim e eu vou deixar então o meu celular. A gente coloca, eu vou pedir para a produção, a gente coloca aqui nos comentários. Eu faço, né? Eu vou falar, né? Vou editar também, mas coloca nos comentários, né? Só mandar um zap pro 011 999 190 8353. O 011 vai estar ali, né? Você vai colocar nos comentários embaixo. A gente coloca depois. 99 190 8353. Qualquer assunto, seja sugestão de um projeto de lei, seja também projetos públicos, sugestões, a gente pode levar para os departamentos responsáveis, a gente pode fazer indicações, e fiscalização, que é um trabalho importantíssimo que o deputado tem que fazer. Eu foco muito meu mandato nisso. O seu dinheiro que está sendo gasto, muitas vezes desperdiçado, uma obra parada do Estado ali na tua região, que não foi mais retomada, que está gerando prejuízo, traga para a gente. Eu vou lá, fiscalizo, faço representação do Tribunal de Contas, levo para o Ministério Público, se for o caso, mas fale. Se souber de algo, denuncie para a gente. Nós estamos lá para prestar esse serviço para você. Defender você que trabalha e que sustenta essa máquina toda que é o Estado. Pessoal, quero fazer a clássica pergunta aqui que eu faço para todo mundo, para o Ricardo. Ricardo, só para a gente matar aqui, o que é lar para você? Lar. O que significa para você lar? Para mim, lar é um lugar que você está 100% à vontade sendo você. Seguro. Aí tem vários lugares que pode ser um lar, né? Pode ser desde a sua casa mesmo, geralmente é. Pode ser um lugar que você gosta muito de ir. Um apartamento que você aluga em alguma cidade do mundo que você adora, mas para mim o conceito de lar é esse. É um lugar onde eu estou 100% seguro, 100% à vontade. Ali sendo eu mesmo. Completamente tranquilo. Completamente à vontade ali. Pessoal, agradeço aí a audiência de vocês. O Ricardo ter vindo aqui de peito aberto aqui receber, de verdade, deixo prazer. Aqui. Ele falou para mim, não precisa filtrar nada, Paulo. Pode falar aí o que você quiser. Realmente, eu falei, até o pessoal da produção é testemunha aqui. Tava aqui de peito aberto. Como eu disse, ficaria horas aqui falando, mas fica o convite para uma outro bate-papo futuro aí. Vamos ver quem vai ganhar aí essa eleição. A gente senta de novo pra gente falar. E não deu tempo de falar de um monte de coisa aqui que eu queria. Queria falar do Paulo Guedes, queria saber um pouco mais do governador de São Paulo, um monte de coisa, mas assim,
o que a gente conseguiu trazer aqui já foi aí uma conquista bacana que ele contou pra gente. Eu acho que vale a pena vocês se interarem um pouquinho mais no meio político desses canais para ver onde tá lá um projeto que vai ser saído, isso e aquilo. Sabia que você era palmeirense, sou corintiano, daí você viu que tem que saber conviver. É a democracia futebolística. É a democracia. Mas é isso, pessoal. Agradeço, acompanha aí o Loungecast. Logo já vai estar no ar aqui, em menos de 2 semanas essa conversa, então vai estar super atual aí para vocês. Beleza? Obrigado. Obrigado, viu, Paulo? Parabéns pela iniciativa. Você. E as portas estão abertas. O trabalho de cidadania que você faz. Parabéns. Perfeito. Tchau, pessoal.